Olá, meus amados irmãos. Estamos para mais um dia lindo e maravilhoso do nosso primeiro seminário de autoridade espiritual. Hoje nós estaremos falando do capítulo número 4, mas antes vamos orar para pedirmos ao nosso Deus a direção e a revelação que a todas as palavras ditas possam ser inspiradas por nosso próprio Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aprendendo mais da Tua Palavra. Usa o Teu servo como canal, instrumento da Tua Palavra e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam amém. Meus lindos, amados irmãos, nós estamos falando aqui do capítulo número 4, Davi, sua noção de autoridade. Vamos ler aqui o livro de 1 Samuel, no número 24, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montanhesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Falhais o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois de sentir o Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós estamos vendo Davi olhando, diante de uma situação, estava sendo perseguido, pois o rei Saul, nós conhecemos a história, que o rei Saul, por ciúme, começou a perseguir Davi. A inveja, as pessoas estavam colocando Davi como uma pessoa muito mais capacitada do que Saul. Davi vencia os 10 milhares, Saul vencia os milhares. Isso levou Saul a ter ciúme de Davi. E o pecado de Saul, ao estar desobedecendo a Deus, quando o profeta Samuel orienta ele para exterminar todos os inimigos, porém Saul ele não fez e não obedeceu ao Senhor, como está escrito lá na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número, a gente observa aqui, no capítulo de número 15, a gente vê a desobediência de Saul e a sua rejeição. Conta lá no capítulo número 15, verso número 22, que o profeta Samuel diz assim: porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do ar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja reis. E no capítulo de número 16 de Samuel, a gente vê Samuel sendo enviado à casa de Jessé. E lá a gente observa que ele está ali agora sendo orientado pelo Senhor para ungir o novo rei de Israel. E no versículo de capítulo 16, versículo número 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não te atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê o homem como o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí a gente observa aqui no versículo de número 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então já observa que Saul foi ungido rei de Israel. Rejeitou a palavra,
desobedeceu a palavra. Deus agora levanta um novo rei, mas esse novo rei não havia sido ainda colocado no lugar do rei Saul. Então Davi estava passando por um teste de obediência. E o primeiro teste de obediência de um servo, aquele que serve ao Senhor, é obedecer às suas autoridades. Então Davi tinha que primeiro reconhecer a autoridade de Saul, porque reconhecendo a autoridade de Saul, ele iria reconhecer a autoridade do próprio Deus. Esse era o teste de Davi que Deus estava dando para ele. E quando Davi, sendo perseguido pelo seu adversário, que era o rei Saul, ungido também de Deus, Davi, ele não tocou no rei. Ele disse: pois ele é ungido do Senhor. Meu amado, meu irmão, vamos começar a estudar esse capítulo, que esse capítulo é muito maravilhoso. Davi não buscou o trono por meio de rebeldia. Guarde isso, meu irmão. Porque muitas pessoas, eles estão liderando algumas igrejas, alguns ministérios, alguns setores, alguns departamentos, por rebeldia. Muitas pessoas estão assumindo lugares, mas não lugares que o Senhor assim aprovou. Mas nós temos que ter todo o cuidado, todo o discernimento, porque nós não podemos jamais julgar aquela pessoa. Deus é que há de julgar aquela pessoa. Então, como eu posso saber que aquela pessoa está na direção de Deus? Quando ele obedece ao Senhor. E aqui a gente observa que os homens de Davi sugeriram que Davi matasse Saul. Mas Davi resistiu à tentação, pois não se atreveu a levantar a mão contra a autoridade. Os nossos liderados, eles sempre tomarão partido, Aqueles nossos amigos, irmãos, sempre vão tomar partido para tentar nos defender, a nossa causa. E ver que eles falaram assim, a palavra do Senhor fala muito bem claro aqui quando eles disseram assim: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos de teu inimigo e falharás o bem que te parecer. Mas Davi, ele não se deixou levar por essas vozes, mesmo que fosse de seus amigos. Porque, meu irmão, eu entendo que na Bíblia diz que na multidão de conselhos que há sabedoria, mas nós nunca podemos deixar ser levados por conselhos que vão nos colocar contra a autoridade. Cuidado, meu irmão. Talvez você tenha conversado com amigos e pessoas estão te orientando a você se rebelar, a você se levantar contra uma autoridade. Isso não vem de Deus. Resista a essa tentação, porque Davi ele resistiu a essa tentação. Ele não deixou ser levado pelas vozes do inimigo, porque se ele tocasse em Saul, o rei Saul, ele estaria tocando no ungido de Deus. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com essas más conversações. A palavra de Deus mesmo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Que seja a sua palavra sim, sim e não, não. O que proceder disso é procedência maligna. Cuidado, porque essas pessoas podem ser seus amigos, mas muitas delas vão estar julgando uma causa própria, por causa elas gostam de você, elas amam você e muitas das vezes vão estar te inspirando a você tomar uma decisão contrária à decisão de Deus. Não toque no ungido do Senhor, não fale mal de ungido do Senhor. Embora Saul fosse rejeitado, ainda era ungido de Deus, alguém estabelecido por Deus. Mas Davi era um homem que sabia negar a si mesmo. Negue-se. Irmão, uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, nesses anos que eu tenho pastoreado, é negar a si mesmo. É negar a minha vontade, negar os meus pensamentos, negar as minhas decisões. Porque se o homem, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque muitas das vezes nós ficamos indignados. Vê que Moisés era o homem mais calmo da face da terra, mais paciente da face da terra, Como aquele povo provocavam a ira de Moisés para Moisés pecar. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, irmão? Cuidado.
Nós falamos na aula passada, controle as suas emoções. Não deixe que as suas emoções te consumam, te destrói, tirem você do propósito divino de Deus. Então Davi, ele negava a si mesmo. E Jesus mesmo, aquele que não negar a si mesmo, não pode tomar a cruz, não pode me seguir, tem que negar. Aquele que não perder a sua vida. Irmão, a liderança, quem lidera, quem almeja liderar, tem que negar a si mesmo, tem que morrer, tem que perder essa vida. Paulo mesmo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, meu amado, meu irmão, vamos fazer como Davi, negue-se a si mesmo. Eu quero fazer a primeira pergunta neste capítulo. Você tem negado em quê? Em que você tem negado? É a primeira pergunta. Em que você tem negado? Bom, ele preferia atrasar sua subida ao trono a ser um rebelde. Tem gente que é ansioso demais. A ansiedade atrapalha o sucesso. Guarde isso. A ansiedade atrapalha o sucesso. A ansiedade faz com que nós sejamos precipitados, né? A gente tome uma decisão precipitada, vamos agir pelo impulso e aí acabamos perdendo a nossa razão, acabamos perdendo a bênção de Deus. Nós somos muitas das vezes reprovados pela ansiedade. Nós não sabemos esperar. O meu tempo não é o tempo de Deus. O seu tempo, meu irmão, não é o tempo de Deus. Deus vai te levantar, mas na hora que Ele quiser, não é do seu jeito, não é da tua vontade, não é do seu tempo, é no tempo dele. Então te vê que Davi, ele preferiu atrasar sua subida ao trono a ser um rebelde. Eis porque finalmente veio a ser a autoridade delegada por Deus. Assim, se Davi matasse Saul, teria de pagar o preço da rebeldia para obter o trono. Seria um rebelde no trono. Quantos altares estão em rebeldia? Quantos altares estão sendo lugar de adoração a feitiçaria, a demônios? Porque são pessoas que estão naquele lugar exercendo aquela autoridade debaixo de rebeldia. É o fogo estranho que nós falamos numa da lição passada. É o fogo estranho. Deus não está recebendo. Aquele altar está corrompido, está destruído e Deus não tem recebido aquela oração, aquelas palavras. O céu está fechado. Por quê? Porque aquela pessoa se rebelou como autoridade. Quantos pastores estão se dividindo, saindo da igreja, carregando um monte de pessoas atrás deles, roubando a igreja de Cristo, indo contra a autoridade, se rebelando contra a autoridade, aí monta uma igreja em frente da outra, perto da outra. Isso está debaixo de rebeldia. Esses líderes vão pagar um alto preço naquele grande dia da prestação de contas. A conta vai chegar, pode ter certeza, meu irmão, essa conta vai chegar, não foi diferente. A gente observa que lá no capítulo passado, a gente observa que o povo recebeu uma praga, a praga consumiu mais de 14, diz aqui o estudo passado, na lição passada, que foram mais de 14 mil pessoas consumidas. Foram 14.700 pessoas consumidas por uma praga. Você acha que esse vírus que está aí, da coronavírus, é por um acaso? São lideranças que foram corrompidas, são lideranças rebeldes. Deus está vindo para a prestação de contas. Eu creio nisso, irmão. Vamos nos manter em unidade, vamos estar submissos às nossas autoridades. Aqui a gente observa mais um ponto. A obediência é mais importante que o trabalho. Para servir a Deus, a sujeição à autoridade é uma necessidade absoluta. A obediência transcende o nosso trabalho. Tem pessoas, irmão, que vão para a igreja só para fazer as tarefas triviais, fazer parte de um departamento, mas elas não querem estarem submissas. Eu tenho reparado nesses dias que nós estamos vivendo e pessoas não estão nem aí para a autoridade.
não obedecem, não se reportam, não dão nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. Muitas pessoas estão envolvidas nas redes sociais, mas elas são tão mal educadas quanto presencialmente, porque quando está presente, ela vive de uma aparência. Ela muitas das vezes sorri, dá paz do Senhor, aperta a mão, dá um abraço, mas no seu íntimo interior, no seu coração, ali está a raiz da rebeldia. Por fora é uma aparência, foi o que Deus falou para Salma: não te atente para a aparência, porque o homem, ele vê o exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Falar mal, comportar-se mal ou resistir internamente não se constitui homicídio, mas equivale a cortar um pedaço da capa de alguém. Tudo se origina de um espírito rebelde. Falar mal de autoridade, é verdade, né? Comportamento. Tem gente que se comporta, sabe aquele comportamento? Não quero falar, deixa eu quieto, melhor quieto, não toque em mim não, porque se tocar eu vou falar, eu sou muito verdadeiro. Cuidado, irmão, porque esse espírito, esse comportamento, essa linguagem corporal. O que é uma linguagem corporal? Nós falamos através do nosso corpo, dos nossos olhos, da nossa boca, nosso rosto, né? Das nossas mãos, exato, nas nossas pernas. Quando você está numa reunião, o seu modo de cruzar, de não cruzar uma perna, como você fica lá batendo a sua perninha, quando você não está satisfeita, aquela pessoa fica o tempo todo com a perninha batendo, porque ela não está satisfeita por estar ali, ela está sendo incomodada, sendo confrontada, o semblante dela logo muda. Quando vem uma palavra que vai trazer uma exortação, uma orientação que vai instruir para ela ter que satisfazer, dar uma satisfação. As pessoas não gostam da satisfação da sua vida para a liderança. Pastor, a minha vida não tem que estar falando para todo mundo não. Se me pergunta, eu não sou obrigado a falar não. Como assim, meu irmão? A liderança te faz uma pergunta e você retruca em responder. Muito cuidado, meu irmão. Isso revela um fato importante. Sujeição à autoridade não se limita a estar sujeita a uma pessoa, é estar sujeita à unção que vem a ela quando Deus lhe ordena que seja uma autoridade. A responsabilidade de Davi diante de Deus era de sujeitar-se ao ungido do Senhor. Você se sujeita ao seu pastor? Pergunta número 2. Você se sujeita ao seu pastor? Como? Se você se sujeita, como? Davi sustentou a autoridade de Deus. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Quem? Quem pode levantar a mão, a voz, com uma calúnia, com uma injúria e ainda permanecer inocente diante do Senhor? Não tem como, meu irmão. Em 1 Samuel 31 e 2 Samuel 1, lemos que Saul comete suicídio com a ajuda de um jovem amalequita. O jovem, em busca de recompensa, veio correndo a Davi, dizendo que matara Saul, mas a atitude de Davi continuou sendo a de completa negação do ego e submissão à autoridade de Deus. Disse ao jovem: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? E imediatamente ordenou que o jovem mensageiro fosse morto. Olha só. Você acha que Davi estava feliz da vida? Ih, olha lá, o pastor está no pecado, caiu, a igreja fechou, aquele irmão saiu do ministério, está lá no pecado, está no erro. Davi não se alegrou. Davi não se alegrou com o que havia acontecido com o ungido do Senhor. Porque o meu papel, meu irmão, o seu papel é orar, é não se alegrar quando alguém cai, quando alguém peca, não. É tristeza, é triste em meu coração quando eu vejo um irmão em Cristo, que estava ali liderando, um pastor, faz um ato de rebeldia, pecam, divide uma igreja, carrega um monte de gente atrás dele. Isso entristece o meu coração. Tem muitas pessoas que eu caminhei junto, amigos que eu congreguei junto, foram até ordenados e hoje se dividiram, estão pastoreando igrejas debaixo de rebeldia, carregaram um monte de pessoas atrás deles. E pastorear uma igreja é começar a dar pedra, começar cavando lá onde do nada. Agora eu montar uma igreja com 300, com 400, com 100, 200 é muito fácil, irmão. Começa lá do zero.
Começa a ganhar as primeiras ovelhinhas, começa a pastorear aquelas primeiras... Prega para uma pessoa. No início da nossa igreja, quando começamos ali em Vista Alegre, nós fomos enviados para aquele lugar ali, não tínhamos nem 10 pessoas. Muitas das vezes eu preguei para uma pessoa. E hoje, graças a Deus, Deus tem nos honrado. Mas você acha que foi fácil? Mas as pessoas não querem as coisas difíceis, querem as coisas fáceis, porque o rebelde não gosta das coisas difíceis. O rebelde gosta das coisas fáceis, gosta de tirar aquilo que não é dele. Então, muito cuidado. Davi não se alegrou com isso. Não se alegre, meu irmão. Quando você descobre, ou quando você sabe de uma história de alguém, ore por ele, interceda por ele, para que ele se arrependa, se converta. Isso, se acerte com seu líder, com a sua liderança. Deus chamou Davi o homem segundo o coração, porque Davi sustentou a autoridade divina. Sustente essa autoridade divina na sua vida, irmão. Só aquele que se sujeita à autoridade pode exercer a autoridade. Tem sido muito difícil nesses dias, irmãos, delegar autoridade para alguém. Está difícil encontrar, achar pessoas disponíveis, obedientes, servos, humildes, para exercer uma autoridade delegada. Passar uma autoridade para qualquer um é um risco que muitos pastores estão tendo. Muitos pastores estão achando, eu vou abrir uma célula, vou deixar o irmão lá na célula. É importante que tenha a célula funcionando. E quem é aquela pessoa que está na célula? Ele é um servo? Ele é um homem que exerce uma autoridade debaixo de obediência? Ou você botou aquela pessoa, delegou porque você quer que funcione o sistema? Quer que alguém fique lá no departamento de qualquer maneira? É importante que tenha alguém lá falando por mim, sendo meu representante, mas aquela pessoa é submissa? Hoje tem sido difícil, está muito difícil, porque o plano do diabo é esse, distorcer todo o plano de Deus, sabe, colocar os seus enviados na liderança da igreja, e muitos pastores, muitos líderes de igreja não estão tendo discernimento, não querem pagar um preço, acham que pode botar qualquer pessoa lá na liderança de um departamento, de um setor, e acham que não vão ter consequência. Assim como você não prestou atenção no início, você vai colher esses frutos. Você vai ver que de rebeldes vão destruir o seu ministério. Mas por quê? Porque você achou que era mais fácil delegar para alguém uma função, uma autoridade. E essa pessoa não era submissa. Então ninguém pode exercer uma autoridade sem que antes se sujeita à autoridade de alguém. É lamentável, irmão. É triste. Hoje a gente tem uma igreja que está crescendo, gostaria muito de honrar muitas pessoas, mas o espírito de muitas pessoas não se sujeitam a uma autoridade. O teste está sendo feito. Essa semana mesmo eu fiz um teste nas redes sociais, a minha ovelhinha perdida. Que vergonha. Eu vi como está o caos das pessoas. As pessoas não se sujeitam à autoridade e depois querem receber uma autoridade. Querem falar, querem ter uma oportunidade. Irmão, esse é um teste. Testes pequenos que Deus nos permite passar. E a gente é reprovado em pequenos testes. Meu amado, eu quero perguntar mais uma pergunta. E você é uma pessoa submissa à sua autoridade? Comente isso. Pense nisso. Reflita sobre isso. Será que se o seu líder te colocasse você em uma responsabilidade, assumindo uma liderança, você estaria debaixo da autoridade completa dele? É uma grande pergunta. Esse assunto é terrivelmente sério. Devemos arrancar todas as raízes de rebeldia existente em nós. Antes de exercer autoridade, é absolutamente essencial que sejamos sujeitos à autoridade. A igreja existe graças à obediência. Ela não temos os fracos, mas temos os rebeldes. É verdade, irmão. O fraco na fé, a gente está ali para curar, para ministrar uma palavra. Mas o que a igreja mais teme são os rebeldes. Porque o plano dele é destruir um trabalho, é acabar com o ministério de um pastor, de uma igreja. Devemos sujeitar-nos à autoridade de Deus em nosso coração para que a igreja possa ser abençoada. O futuro da igreja depende de nós, depende de mim, depende de você. A época que estamos vivendo é difícil. Nós estamos vivendo a época da tecnologia, na era digital, redes sociais.
Cada dia que passa está mais difícil, é uma competição enorme. Os pastores de igreja, de templos, esses pastores as pessoas estão dizendo, estão ensinando nas redes sociais que isso é o método ultrapassado, né, da pré-história. Mas, meu irmão, nós estamos vivendo hoje um período de epidemia em nosso país, em vários países, onde a igreja está nas redes sociais e eu tenho visto que a igreja local nunca será substituída pelas redes sociais, nunca, meu irmão, porque lá que tem comunhão, lá que tem unidade, é lá que demonstra amor, carinho, porque nas redes sociais é um se escondendo, a maioria é omissos. Tem muitas pessoas omissas nas redes sociais, como são omissas na vida presenciais. Meu irmão, a igreja não pode parar, a igreja não pode morrer. Nessa época nós estamos vivendo, o futuro da igreja depende de mim e de você. Depende de você que está assistindo esse vídeo agora, onde você está assistindo esse vídeo, nesse exato momento. Deus conta com você para defender a igreja dele, a lavada, a remida pelo teu sangue. A noiva, irmão. A noiva não pode ser manchada, a noiva não pode ser tratada de qualquer maneira. Vamos cuidar da noiva. Não vamos deixar que o espírito de rebelde permaneça em nosso meio. Quando você identificar uma pessoa com esse espírito de rebelde, exorte-o, diga para ele, fale com ele. Não é essa atitude que você tem que agir contra uma autoridade. Seja submisso. Não é assim que se fala contra uma autoridade. Cuidado. Deus não costuma dar uma segunda chance para rebelde. Guarde isso. Para fechar essa aula de hoje, Deus não costuma dar segunda chance para rebelde. Cuidado. Não deixe que algo como esse possa acontecer na sua vida, porque pode ser que Deus não te dê uma segunda chance. Meus amados, vamos orar e vamos agradecer por mais essa lição em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que nós ministramos aqui, que todas essas palavras inspiradas pelo Senhor, palavras que possam vir para trazer cura, refrigério para a nossa alma e crescimento na nossa vida espiritual. Abençoe cada irmão, é assim que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.